Olá, minha gente, bom dia, tudo bem? Olha, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Esta semana, tá certo? Nossa última, como a gente falou, né? No nosso último encontro, tá certo? Na nossa aula de ontem, né? De língua, de arte, na verdade, né? Então, olha só, a gente vai ter hoje, tá? A nossa próxima disciplina será ensino religioso, tá? E aí eu convido vocês que peguem, tá? O seu caderninho, tá certo? A sua atividade na página 15. Só temos uma atividade aí, tá bom? E o que acontece? A gente vai estudar esse material, tá bom? Nós não temos uma apostila à parte falando sobre o ensino religioso, não temos, tá? Mas nós vamos exatamente pegar esse material e estudarmos agora, para que depois a gente consiga fazer a atividade que se segue, tá? A fim de que a gente consiga realmente desenvolver um texto, né? Mesmo que seja curto, né? Falando a respeito do assunto, beleza? Então pegue seu caderninho, já coloque do lado seu caderno de apoio, tá? Para que a gente possa dar sequência, tá? Só que antes disso, deixa eu dar meu bom dia, tá bom? Então, olha só, sejam muito bem-vindos e um bom dia bem grande, tá certo? Para esses alunos aqui que eu vou citar da nossa lista de frequência, tá? E aí vocês podem ficar à vontade, tá? Se quiserem mandar um bom dia lá pro grupo, vocês podem mandar um bom dia, tá bom? Podem se identificar ou podem mandar um áudiozinho também, né? Dizendo bom dia para o professor e para todos aqueles que compõem o grupo, tá certo? Que são mais de 30 pessoas ali presentes, tá bom, minha gente? Ok? Entre pais, né? E alunos também, tá certo? Ok? E antes de mais nada, deixa eu agradecer também a vocês, viu, por vocês tirarem um tempinho para estar assistindo os vídeos, né, no YouTube, tá? Então, muito obrigado pelo esforço de vocês, tá? Pela dedicação de todos aqui dessa lista. Vocês são maravilhosos, tá? São alunos muito dedicados e eu, sinceramente, tenho o maior prazer e orgulho, tá? De poder estar trabalhando com a turma de vocês. É maravilhoso, viu? É muito bom a gente poder estar junto nesse ano de 2021, né? Mesmo distante, mas a gente está se falando aqui, se vendo, né? E vocês também podem fazer a mesma coisa, tá bom? Vocês podem mandar vídeo para o professor conversando comigo sobre algum assunto, tá? Vocês podem, por exemplo, mandar áudio conversando comigo sobre algum assunto. Podem ficar à vontade, tá bom? Para mim vai ser um prazer muito grande poder conversar com vocês, tá? Afinal de contas, vocês agora são minha responsabilidade, tá bom? E eu preciso, né, dar todo o apoio possível a vocês, tá certo? Então, olha só. Sejam muito bem-vindos, um bom dia muito grande aí para o Adley. Bom dia, Adley, tudo bem? O Adley, você pode mandar vir um bom dia para mim lá no grupo também, tá bom, Adley? Tá certo? Eu sei que você sempre dá bom dia para a gente lá pelo YouTube, né? Parabéns aí, tá bom? Mas você pode mandar também lá pro grupo, tá, Adley? Fica à vontade, tá certo, amigão? Agatha, bom dia, tudo bem, Agatha? Vi você lá, né, Agatha, no vídeo, na fotinho, né, fazendo atividade. Parabéns aí, tá, Agatha? Seja muito bem-vinda. Ana Luísa, bom dia, tudo bem, Ana Luísa? Ana Sofia, bom dia, Ana Sofia, seja bem-vinda. Arthur Chaves, bom dia, Arthur, seja bem-vindo, tá bom? Benício da Silva, seja bem-vindo, Benício, tudo bem? Cauã Moraes, seja bem-vindo, Cauã, prazer tê-lo conosco de novo, meu amigão. Jenny Cristiana, Jenny, seja bem-vinda, tá bom? Um bom dia para você, Jenny. Enzo Fernandes Portal, Enzo, seja bem-vindo, um bom dia para você e parabéns a Enzo pelo seu esforço, tá bom? Em fazer as atividades, tá bom, meu amigão? Acho interessante o Enzo, né, usando, né, Enzo, máscara na hora do estudo lá, né, mesmo em casa, né, Enzo? Parabéns aí, tá? Isso é um exemplo pra gente, tá? Enzo Gabriel Bandeira, Enzo Gabriel Bandeira. Ô Gabriel, olha, bom dia para você, meu amigão, seja bem-vindo, tá? E parabéns aí, Enzo, pelo seu, vou chamar de Gabriel, né? Pelo seu esforço, hein, Gabriel, em estar cumprindo com as suas tarefas, tá bom? Agradece a mamãe, agradece a vovó aí por estarem ajudando você, tá? E outros da família também, tá certo? Gilberto, oi Gilberto, tudo bem? Gilberto, bom dia, seja bem-vindo, tá bom? Ok, Gilberto? Ian Henderson, Ian, seja bem-vindo, meu amigão, prazer tê-lo conosco de novo, tá bom? Ingrid Beatriz, Ingrid, seja bem-vindo, bom dia para você. Jennifer Caroline, tá? Seja bem-vinda, Jennifer Caroline, um bom dia para você. Cassiano Gomes, bom dia, Cassiano, tudo bem? Letícia Gomes, bom dia, Letícia, tudo bem com você? Seja bem-vinda, Letícia. Maria Eduarda do Nascimento, seja bem-vinda, Maria. Tá certo? Um bom dia para você, tá? Madison Davi, seja bem-vindo, Madison. Bom dia para você, tá? Maílson Raimundo, seja bem-vindo, Maílson. Bom dia para você. Bom dia para Manuela, nossa dedicada aluna também, né? Que está sempre se esforçando, né? Para fazer os deveres. Parabéns, Manu. Um bom dia para você, tá, minha amigona? Agora vamos lá. Maria de Nazaré. Bom dia, Maria. Tudo bem? Seja bem-vinda, Maria, tá? Oliver Barbosa. Oliver, bom dia. Seja bem-vindo, tá, Oliver? Paula Letícia, bom dia Paula, tudo bem? Seja bem-vinda. Samiele Oliveira, bom dia Samiele, tudo bem? Seja bem-vinda, tá? Sara Lohane, oi Sara, tudo bem? Seja bem-vinda, tá Sara? Thalisson Leone, meu amigão, seja bem-vindo Thalisson, bom dia para você, tá bom?
Tassiane Vasconcelos, bom dia, Tassiane, tudo bem com você? William César, nosso último da lista, bom dia, William, tudo bem? Seja bem-vindo, tá certo, William? E todos vocês aqui, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a essa nossa nova aula, tá bom? A essa primeira aula, tá certo, de ensino religioso, tá? Ou como diz lá, né, um novo documento, né, que surgiu aí no Brasil, né, algum tempo atrás, que chama, né, esse ensino religioso de ciência da religião, né, porque realmente é uma ciência, né, é uma disciplina que trabalha, né, valores, que trabalha, por exemplo, ensinos, né, voltados para as religiões, né, e assim por diante, tá? Então a gente precisa aprender um pouquinho disso. Só que detalhe, tá, minha gente? No quarto ano nós geralmente não vamos aprender a ficar dedicando muita atenção, né, por exemplo, a questão de ensinos, né, religiosos, né, ou a questão de aprender como as religiões divulgam seus ensinamentos, né, no que elas acreditam e assim por diante. Não, nós não vamos falar disso, tá? O nosso objetivo aqui é falar de valores, ok? De valores. E esses valores aqui, ó, são valores sociais, tá? Que servem para a vida. Por exemplo, respeito, consideração, amor, né? Como prestar ajuda uns para os outros, enfim, como ser bondoso em casa, na escola e assim por diante, tá? Então vejam que são esses valores que nós iremos tratar a partir de hoje na nossa disciplina ensino religioso, tá bom? Ok? Muito bem, minha gente, então olha só, e não necessariamente vamos falar de doutrinas aqui, tá? Muito bem, então vamos começar nossa aula de ensino religioso. Então, olha, esse vídeo vai ser curtinho, tá? Porque o ensino religioso é uma aula curta, na verdade, né? Não é uma aula comprida, né? Não tem muita coisa para se falar, né? Mas vamos lá. Então é o seguinte, ó, o que nós iremos falar hoje? Qual é o tema da nossa aula de hoje, tá, minha gente? É esse aqui, ó, valores humanos, direitos e cuidados de si e de outros, tá? Esse é o tema que nós estamos abordando aqui nessa primeira aula de ensino religioso, beleza? Tá bom? Então olha só, nós temos aqui na página 15 do nosso caderno de apoio um texto, tá? Como eu falei para vocês, né? É uma aula curta, tá? É um vídeo curto e depois vocês estarão fazendo um exercíciozinho para o professor, né, que contemple aí, né, o que prove o que você realmente aprendeu a respeito desse novo conteúdo, né, ou seja, dessa disciplina, né, conhecida como ensino religioso, tá bom? Então vamos começar aqui, tá certo? É o seguinte, a gente vai começar lendo o texto, tá? Esse texto aqui reflete, nos faz refletir um pouquinho, né, sobre a nossa vida e a questão do respeito que devemos ter pelos outros, tá bom? Mas antes de começar, deixa eu perguntar uma coisinha para você. Olha só, você já parou para pensar no que significa a palavra respeito, tá? Alguém já perguntou isso para você? Tá? O que é respeito, tá certo? Olha, quando se fala de respeito, a palavra respeito vem de um verbo chamado respeitar, né? Então, olha o que acontece aqui, ó. Respeitar é você entender o seguinte, tá bom? Que a gente deve entender que lugar as pessoas ocupam, tá certo? O valor das pessoas. Que a gente não deve tratar todo mundo, ok, minha gente, de forma de, vamos imaginar aqui, né? Tratar umas melhores que as outras, né? Nós não podemos fazer isso. Na verdade, a gente tem que aprender a tratar todo mundo de forma igual, né? Por que nós fazemos isso? Porque quando nós tratamos os outros de forma igual, sejam eles brancos, negros ou de uma outra cor, sejam eles do Brasil ou de lugares diferentes, de outros países, né? As pessoas conseguem perceber que nós somos respeitosos, que nós respeitamos elas, tá bom? Então, olha só, respeitar significa isso, tá? A gente, por exemplo, tá? É tratar os outros da melhor maneira possível, tá bom? Tratar os outros com carinho, com atenção, tá? Por exemplo, não ficar xingando, tá certo? Não ficar, por exemplo, falando mal das pessoas, né? Mas a gente procurar falar bem delas, tá bom? E outra coisa, né? Tratar todo mundo bem, sorrir para elas, né? Para as pessoas, assim por diante, tá? Porque isso também faz bem para nós aqui, olha, para o nosso lado, tá? Espiritual, né? E para o nosso lado emocional também, né? Ou seja, psicológico, tá bom? Muito bem. Agora uma pergunta importante, você, tá certo? Como criança ainda, né? Porque assim, olha só, minha gente, lembrando de uma coisa, tá? É assim, a gente aprende a respeitar os outros desde pequenos, né? Desde crianças, tá bom? A gente não espera crescer, né? Não espera chegar à fase adulta para nos tornarmos respeitosos, não. A gente começa desde cedo, não é isso?
Então a questão é a seguinte, ó, você se acha uma criança respeitosa com 9 anos de idade? Ou você acha que precisa melhorar quanto a isso? Em casa, você consegue respeitar o espaço do papai, o espaço da mamãe, tá? O espaço dos seus irmãos? Ou você está sempre se metendo, né? Brigando com eles, tomando as coisas deles, respondendo mal para a mamãe, respondendo mal para o papai? Você costuma fazer isso? Bom, quem age dessa forma não está respeitando os pais e nem os irmãos, né? Os membros da família, tá bom? A gente precisa respeitar todo mundo. E a gente começa respeitando os membros da nossa família, para depois respeitar os outros que estão lá fora, né, que não fazem parte da nossa família, beleza? Então, olha só, o texto de hoje vai nos ajudar a lembrar a importância de fazermos isso, tá bom? Então, nós temos aqui, olha, presta bem atenção, que nós temos aí uma imagem. E essa imagem, nessa imagem nós vemos, né? Um garoto, ele deve ter basicamente 9, 10 aninhos, lendo dentro do quarto lá, né? E o pai dele, aqui, ó, a gente percebe que o pai dele está com um jornal. O pai dele abre a porta e vê o menino lendo, ok? E agora, tá? O que vai acontecer? Vamos ler o texto para que a gente possa entender um pouquinho do que essa imagem representa, beleza? Então eu vou começar lendo com vocês, tá? Você me acompanha aí, tá certo? Diz assim, olha. Respeito significa outras coisas também. Ouvir pessoas com opiniões diferentes da nossa, mesmo quando a gente não concorda com elas. Considerar os sentimentos dos outros para não magoá-los é uma maneira de respeitá-los. Coisas que dizemos de brincadeira podem ferir sentimentos. Às vezes, respeitar é não atrapalhar, não invadir a privacidade das pessoas, por exemplo, porque elas podem querer ficar sozinhas e quietas para pensar, para ler ou simplesmente para relaxar. Respeito também significa seguir algumas regras que nos ajudam a conviver com os outros, né? Uns com os outros, né? Por isso, há regras na escola, como não brincar com tesouras e não espalhar tinta pela classe. Gente, quanta informação tem esse texto, vocês não concordam? Olha quanta coisa a gente viu aí. Então veja o seguinte, olha, o que nós temos aí? Nós temos vários parágrafozinhos, né? Percebam que cada parágrafo começa, né, com um espaçozinho. Tem um espaçozinho no começo, eu vou até aqui apontar para vocês, ó. Olha só aqui, ó. Tem um espaçozinho no começo, ó, tá bom? Aí depois vem, olha, esse aqui é um primeiro parágrafo, esse aqui já é um segundo, olha. Aí esse aqui, ó, vai ser um terceiro, ó, um terceiro parágrafo, tá? Então veja o seguinte, o primeiro, olha só, a primeira frase, tá, que faz parte de um parágrafo inicial, ela diz assim, olha, tá, que respeito significa outras coisas que talvez você não conheça, tá? Então vamos entender quais são as outras coisas que fazem parte da palavra respeito, beleza? Então olha só, agora a gente vai pegar a nossa caneta, o nosso lápis, tá bom? E vamos marcar aqui alguns detalhes desse texto, tudo bem? Bora começar. Segundo parágrafo aí, minha gente, ó. Ouvir, ok? Ouvir pessoas com opiniões diferentes da nossa. Olha que legal. Vamos marcar isso aí? Vamos lá. Ouvir pessoas com opiniões diferentes da nossa, ok? Ó, mesmo quando a gente não concorda com elas. Olha que legal, né? Já aconteceu de você estar na escola e aí de repente, né, um coleguinha você dá uma opinião e o coleguinha não concorda com você. Daí ele diz, ah não, não quero que seja assim, tá? Eu quero que seja desse jeito. Você já ficou bravo com isso alguma vez? Talvez sim, né? A gente fica meio chateado, né? Mas a gente não leva a sério, a gente deixa pra lá. Por qual motivo, tá? Porque quando você não liga pro que ele está falando, tá? Você está respeitando a opinião dele também, ok? Embora ele não concorde com a sua, mas você não liga, deixa ele falar, tá bom? Você aprende a respeitar, tá, a opinião dele, tá certo? Outra coisa, imagine que o coleguinha fala uma coisa e você não achou legal, você não concorda com ele. Mas você fica quietinho ou quietinha, tá bom? Isso é respeito? Sim, isso é respeito, tá bom? Você não está dizendo que ele está errado. É uma opinião dele, tá? É o que ele pensa. A gente não vai dizer que ele está errado só porque a gente não gostou do que ele falou, tá bom? Ok? Muito bem. Então é o seguinte, como aí falou, né? Olha só, mesmo quando você não concorda com elas, tá? Se você não fica reclamando, dizendo que ela está errada e tudo mais, né? Isso é sinal de respeito, beleza? Em casa,
Às vezes o papai dita uma regra ou fala alguma coisa, né, e você não concorda, mas você não fala nada, fica quietinho, né? Pois é, então isso é respeito, tá bom? Porque às vezes adultos falam coisas, né, que a gente tem que entender que a gente precisa levar a sério o que eles estão dizendo, ok? E nem sempre o que eles vão dizer vai nos agradar, tá? Mas aqui os adultos também não estão para agradar a nós, na verdade, né? Eles estão para fazer o melhor por nós, tá? Pelos filhos, né? Por vocês aí. Mas eles vão fazer todo o possível para ajudá-los, mesmo que às vezes seja possível, né? Eu preciso dizer não, né? Para algumas situações, né? Mas eles estão ali para ajudar vocês, tá bom? Muito bem, vamos agora aqui, minha gente, olha, para o terceiro parágrafo. Olha só. Considerar os sentimentos dos outros para não magoá-los é uma maneira de respeitá-los. Tá bom? Então vamos marcar isso aí. Considerar os sentimentos dos outros para não magoá-los é uma maneira de respeitá-los. Tá bom? Então, imagine que alguém fala alguma coisa, né, que está sentindo, ok, sobre algo, né, ou sobre o que aconteceu em algum lugar, né? E aí você fica caladinho, ouvindo, tá certo? Ou talvez você dê uma palavrinha de conforto para aquela pessoa que está precisando, né? Então isso é sinal de respeito, tá, minha gente? Então veja que o respeito vai muito além do que a gente imagina que seja apenas, né? Então veja que quando você considera os sentimentos do outro, né? A pessoa pega e fala uma coisa que ela está sentindo e você ouve, tá? Você às vezes até dá uma palavra de conforto, né? Ou você dá um toquezinho na costa da pessoa, tá? Ou toca na mão da pessoa, isso é sinal de respeito, de que você realmente está se colocando talvez no lugar dela, né? E está procurando entender o que ela está sentindo, tá certo? Isso é importante, tá? Para a pessoa perceber que você realmente se preocupa com ela, tá bom? Isso é valor, tá? É o que nós estamos falando. Isso serve para a vida toda, ok, minha gente? Não só para quando a gente é criança ou adulto, mas também para quando a gente é idoso, né? A gente aprende a ser pessoas boas, né? Pessoas diferentes do geral, né? Daqueles que não são iguais a nós, beleza? Ok? Muito bem, então olha só. Na mesma linha tem uma frase dizendo assim, olha, coisas que dizemos de brincadeira podem ferir sentimentos, tá bom? Olha só, vou ensinar vocês uma coisa aqui, eu vou relembrar um detalhe que acontece muito. Já perceberam que às vezes na escola, ou na rua mesmo, né? Os meninos brincam assim, né? Estão brincando lá todo mundo junto e depois eles dizem assim, ei gordinho, joga bola, tá? Ou então, eras você é muito feio, tá? Ou então, ah, você tem uma cicatriz no rosto, né? Ah, você é muito magro, tá certo? Ah, você é muito alto. Gente, esse tipo de comentário magoa, tá? Esse tipo de comentário não é legal, isso é falta de respeito, tá bom? Então a gente não pode apontar para as pessoas, né? Não podemos apontar a elas aquilo que nós achamos que seja um defeito nela, porque não é defeito, tá bom? As pessoas são como elas devem ser, ok? Tem algumas que são mais cheinhas, outras são mais magrinhas, algumas são altas, outras baixinhas, né? Mas nós não temos o direito, tá certo? De ficar apontando para elas e dizendo, tá? Ou procurando achar erros nessas pessoas, tá bom, minha gente? Porque na verdade todos nós, né, devemos procurar ver o que há de bom nos outros, né? E não o que há de ruim nelas, tá? Porque na verdade essas coisas ruins que nós achamos nas pessoas que nós apontamos só está aqui, ó, na nossa cabeça, né? Mas não está nela, ok? Quando a gente pega e começa a criticar as pessoas, né? Nós estamos criticando porque é o que a gente pensa que a pessoa é, né? Ou o que a gente sente que ela seja. Mas ela não é isso não, tá bom? Só está aqui, ó, na nossa cabeça. Por isso a gente não pode olhar para alguém e ficar pensando em coisas a respeito dela, porque nós não conhecemos ela direito, ok? E não sabemos como ela pensa, tá? Nós não sentimos o que ela sente e assim por diante, tá bom? Então, usar esse tipo de expressões, né? Por exemplo, ah, gordinho, né? Ah, aí o que acontece, né? A pessoa, você vai ferir os sentimentos dela, ela se sente mal. Às vezes ela não fala nada, mas depois ela vai ficar refletindo, né? Vai ficar triste com isso, né? E para evitar que elas fiquem tristes, o que a gente faz? A gente não fica apontando para as pessoas, né? E procurando achar erros nelas, né? Porque na verdade os erros não estão nelas, né? Os erros estão onde? Na nossa cabeça, né? Que procura às vezes ficar apontando o erro dos outros, né? Muito bem. Vamos agora a um outro detalhe importante. O próximo parágrafo aí, vamos marcar? Olha só, eu vou ler aqui, ó.
Às vezes, respeitar é não atrapalhar, não invadir a privacidade das pessoas, por exemplo. Olha aí que legal. Então vamos marcar esse parágrafo inteiro? Beleza, já marquei o meu. Você marcou o seu? Olha só, gente, lembrando, olha, eu estou marcando aqui, tá? Olha aí, ó. Não sei se você está vendo, mas eu estou marcando aqui, ó. Tá bom? Então, olha só. Veja o detalhe importante, ó. Às vezes, respeitar não é atrapalhar. Opa, legal. Então, vamos pensar uma coisa aqui importante. Já aconteceu com você, tá? Do seu irmão tá assistindo TV, tá? Aí você quer assistir um programa, né? Ou quer assistir um filme, e você vai lá e pede para ele parar porque você quer assistir aquilo? Já aconteceu? Bom, você está invadindo, ok? Você está invadindo, tá certo? O momento dele, tá? Ou seja, você está atrapalhando ele, ok? Já aconteceu do seu irmão ou alguém da família estar lendo, né, dentro do quarto e você chegar lá, bate, abre a porta, né? E começa a falar alguma coisa, tal, ou vai lá, faz alguma coisa. Pois é, isso também é atrapalhar, tá, minha gente? Isso não é respeitar a pessoa, tá bom? Então a gente tem que ser esperto, né? E manter os olhos abertos. Por exemplo, se você percebe, né, que, vamos imaginar, você está na sala, tá bom? Está na sala com seu irmão, né, ou com alguém lá, e a pessoa se levanta e vai lá para o quarto, ok? Bom, isso quer dizer o seguinte, que talvez ela não queira mais ficar ali, tá? Então você fica insistindo que ela volte para estudar, para assistir com você o programa, né? Ou para ficar ali contigo, seria não respeitar, tá, o espaço dela, tá bom? Então o que a gente faz? A gente deixa a pessoa à vontade, tá bom? A gente não invade o espaço dela, né? Ou não fica atrapalhando a pessoa, tá certo? A gente deixa ela, tá? No espaço que ela deseja estar e fazer aquilo que ela deseja fazer, tá bom? A gente não fica, né? Também gritando, correndo pela casa. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar, o papai chegou, né? A mamãe chegou do trabalho, né? E estão cansados, aí vão deitar. E aí as crianças ficam, né, correndo pela casa, gritando, pulando, né, jogando bola, alguma coisa assim. Será que eles estão respeitando a privacidade dos pais, né? Ou estão respeitando aquele momento, né, que os pais estão descansando? Não estão, tá bom? Então qual é o ponto em questão? É que eles precisam aprender a respeitar esses momentos, que é o momento que o papai está descansando, que a mamãe está descansando, tá bom? Para evitar fazer barulhos, né, a fim de que eles não consigam descansar, né, e voltem para o trabalho cansados, estressados e assim por diante, beleza? Muito bem. Agora vamos aqui o seguinte, olha, o próximo parágrafo é uma sequência. Ele diz por que a gente tem que respeitar a privacidade dos outros, tá? Gente, só lembrando, privacidade vem de lugar privado. O que é lugar privado? É um lugar reservado, ou seja, um lugar particular. Imaginemos, né? O seu quarto é um lugar privado, é um lugar seu, ok? É o seu quarto, tá bom? O quarto do seu irmão, da sua mãe com seu pai são lugares privados, ou seja, são lugares particulares que só pertencem a eles, ok? Quando você invade esses lugares, tá? Você está desrespeitando eles, ok? Então é importante, tá? É importante a gente manter, né, o respeito pelo papai e pela mamãe, né? Pelos irmãos da casa, por todo mundo, tá? Deixando cada um no seu lugar, né? E respeitando a privacidade de todos ali, tá bom, minha gente? Ok? Deu para entender? Deu? Beleza, então vamos continuar, tá? Olha só, próximo parágrafo, vou ler. Acompanhe comigo. Porque elas podem querer ficar sozinhas e quietas para pensar, para ler ou simplesmente para relaxar. Ó, tá vendo? Foi isso que eu falei para vocês. Vamos marcar esse parágrafo inteiro, tá bom? Prontinho, já marquei o meu, tá bom? Então, olha só, é isso mesmo, a gente precisa respeitar o espaço das pessoas, né? Nada de ficar correndo, gritando, pulando, né? Deixa eles descansarem, tá? Vamos deixar eles descansarem, relaxarem e assim por diante, tá bom? Agora, olha só, vamos ao próximo parágrafo, tá? Para a gente poder avançar um pouquinho mais, tá? Olha aí. Respeito também significa seguir algumas regras que nos ajudam a conviver uns com os outros, tá? Bora marcar esse parágrafo inteiro aí, tá bom, minha gente? Olha só. Sim, vamos ler o próximo, que é uma sequência. Ó. Por isso, há regras na escola como não brincar com tesouras e não espalhar tinta pela classe. Olha, o antepenúltimo parágrafo falou o seguinte aí, tá? Ok? Ele falou o seguinte, que a gente precisa, tá certo, respeitar algumas regras, não é isso?
Respeitar também significa seguir algumas regras. O que significa isso? Bom, na sua casa você tem regras, na escola você tem regras, na rua você tem regras. Eu vou dar um exemplo. Na escola, a gente aprende que não deve jogar papel no chão, não é isso? Que não deve conversar durante a aula, ok? Que não deve correr na sala na hora do intervalo. São regras a seguir, tá bom? Se nós infringirmos essas regras, né, ou se nós infringirmos essas regras, vamos começar a sofrer, não é isso? A gente vai ficar de castigo, o papai vai ser chamado e a gente vai ficar de castigo em casa. Em casa, vamos imaginar, não pode entrar com a sandália suja, ok? Não pode entrar com o pé molhado, não pode, por exemplo, correr na sala, não pode jogar bola na casa, dentro da casa. São regras. Não pode chegar tarde em casa, né? Não pode ficar na rua até tarde. São regras a seguir, não é? Quando nós não cumprimos com elas, a gente acaba sofrendo, né? Ou seja, a gente acaba, né, sendo punido pelos pais, não é isso? Outra regra importante aqui, ó, tá? Que ele citou, né? Que é importante aqui, ó, ele disse, né? Que na escola não pode brincar com tesouras, né? E assim por diante. E na rua, tá? Jogar papel na rua, jogar papel de bala na rua, né? Jogar lixo na rua, pode? Não pode. Ok, minha gente? Então, isso é importante, tá? A gente saber, porque isso envolve respeito pelas autoridades, né? Respeito por aqueles que limpam a rua, respeito por aqueles que trafegam na rua, inclusive nós aqui também, tá bom? Então é importante a gente ver, né, que as pessoas respeitam uns aos outros, né? Não ficam xingando, não ficam apontando, não ficam falando mal, não ficam sujando os lugares, né? Ou seja, cada um tem o seu espaço, né? Cada um respeita isso. É lindo e maravilhoso quando a gente vê isso acontecer, tá bom, minha gente? Muito bem. Então olha só, vejam como o texto está carregado de informações, né? E de valores, né, que nós devemos utilizar, né, no nosso dia a dia. E quando fazemos isso, nós estamos simplesmente, tá certo? Respeitando os espaços alheios, ou seja, os espaços de todo mundo, ok? Começando, claro, em casa, para depois ir para a escola, né? E aplicar isso lá, tá bom? Nas ruas e assim por diante, tá bom? Mas nós começamos sempre onde? Começamos sempre em casa, tá bom? Para que a gente possa realmente ser bons alunos, bons filhos, né? No futuro, bons pais, né? Boas mães, né? E assim por diante, tá bom? Terminamos a aula. Agora vamos fazer o seguinte, vamos aqui, tá, para esse desenho, tá bom, minha gente? Olha, nós vemos aí o pai respeitando a privacidade do filho, tá? Então ele viu que o filho estava lendo, o que foi que ele fez? Ele olhou, observou, né, e não incomodou a criança que estava lá dentro, tá bom? Então olha só, vamos à primeira questão e única dessa página aqui, ou dessa nossa disciplina, tá? Olha só. Utilizando o texto que nós lemos, né, como base para a sua resposta, faça um resumo explicando o que significa ter respeito pelo outro. Após sua resposta escrita, grave um pequeno vídeo e envie para o zap privado do professor, tá? Se apresentando e dizendo que coisas você faz em casa que mostram que você é uma criança que tem respeito pelas pessoas de sua família. Beleza, são duas atividades, tá? Então a primeira, você vai escrever aqui, ó, tá certo? Vai fazer um resumo do que significa ter respeito pelo outro. Terminou? Terminou de escrever aqui, ó, no espaço? Beleza. Agora você vai gravar um vídeo pequeno, tá? Pode ser um vídeo curto mesmo, né? De 1 minuto ou até menos, né? Ok? Você grava o vídeo, pode ser de 2 minutos também, né? Você grava com calma, com cuidado, né? E você diz ali o que você faz em casa, tá certo? Que prova que você respeita seus pais, seus irmãos, né? Ou quem mora aí com você, tá certo? Ok? Então você grava esse vídeo que também faz parte da nossa avaliação aqui, tá bom? Vale ponto para nossa primeira avaliação, ok? Junto com esse caderninho aqui. Então você pega, faz isso, tá? E me envia. Eu vou anotar o nome de vocês, né? Escrever o nome de quem enviou, tá bom? E vou colocar a notinha do lado, tá bom? Para que quando a gente devolver a primeira avaliação para vocês, vocês já saibam que nota vocês tiraram, tá certo? Ok? E não esquecendo, gente, que todos esses exercícios valem ponto para a prova, ok? Não esqueçam disso, tá? Inclusive ensino religioso, tá certo? Então, olha, minha gente, terminamos, tá bom? Essa aula de ensino religioso. Foi um prazer muito grande estar com vocês hoje, né? Nessa terça-feira, tá? Dia 13, né? De abril de 2021, tá? Então a gente se fala amanhã, tá certo? Por esse mesmo canal, tá? Na quarta-feira, né? Onde nós devemos falar sobre outra disciplina, tá bom? Então vocês fiquem atentos para que a gente possa realmente, né, dar sequência. Inclusive a gente vai falar sobre língua portuguesa, né? O assunto é pontuação. E eu vou até disponibilizar depois um vídeo lá no grupo, que ele é curtinho, para que você possa assistir e dar apoio a essa aula, tá bom?
Obrigado, minha gente, foi um prazer, desejo um bom dia para vocês, tá? E até amanhã, tá certo?